considerando assim que uma maioria esmagadora da população brasileira se diz cristã, como é que fica então escancarada essa hipocrisia de uma grande maioria tá pulando carnaval? Ou então tá simplesmente se unindo, né, nesse tipo de festa, se expondo a uma série de riscos, né, de doenças também, inclusive de confronto com polícia, com esses órgãos, né, essas entidades. E fora ainda o pior, que tem que ver com a adoração dos ídolos, que simplesmente são colocados nessa festa, que estão ali já emblematizados, e que trazem toda uma herança cultural histórica, lá do passado da antiguidade, e que simplesmente é reverberada hoje nos adoradores comuns e modernos. Então é importante estar analisando vários pontos acerca dessa origem do carnaval, trazer esses pontos negativos também, não só da origem, mas também dos efeitos deletérios na saúde física, na saúde mental e espiritual, né, das pessoas que participam, e se de fato elas obtêm o perdão de Deus, né, depois da festa, entendeu? Que é o pior ainda. Entende? Então, assim, é bem curioso ver esses pontos, né? E, assim, pessoas que realmente buscam um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento físico, mental, intelectual, elas vão procurar se afastar de todo tipo de coisa que venha a ser algum tipo de empecilho dentro do alcance desses objetivos. Principalmente aquelas que desejam se santificar e se preparar, né, para a vinda de Jesus, né, que é o objetivo máximo dos cristãos. Então, chegando a esse objetivo, e não só a reflexão do caráter de Cristo, mas também essa ideia de se afastar, né, de ser retirados do mundo. Como a própria Bíblia diz, né? Não toqueis nada imundo, né? Separai-vos, né? Sede santos. Pelo menos é isso que Pedro diz e também outros apóstolos colocam na Bíblia. Então, assim, é importante ver esses pontos, mas tem risco aí de quem quer participar, ou então quem quer simplesmente se envolver, né, nessa despedida da carne. E a gente vai estar começando simplesmente com uma análise histórica, né, sobre isso. Então, esse termo carnaval, ele basicamente vai ter uma origem, né? Não só assim o termo em si, mas a festa, né? Uma origem histórica que poderia ser considerada meio que uma concha de retalhos. Então vamos pensar o seguinte, desde a antiguidade, né, tu tem uma série de festas ali, principalmente algumas culturas orientais, até mesmo da África antiga, que simplesmente elas foram adaptadas pela Igreja Católica durante o tempo medieval. E algumas delas viraram alguma coisa, digamos assim, que tem algo de sagrado, né, entre aspas, mas que infelizmente, dada a herança colonial brasileira, isso daí se mesclou com uma série de outras coisas, entende? Então, assim, a ponto de chegar no nível atual, tu tem uma festa onde tu tem um monte de pessoas, um conglomerado ali, uma massa, que muitas vezes não sabe o que está comemorando, entende? E simplesmente leva isso meio que na barriga, não entende o significado, a origem, o propósito daquilo, que tipo de deuses ou de entidades, né, que estão sendo adoradas naquela festa, e também que tipo de efeitos aquilo vai causar na psique da pessoa, vai causar fisicamente e também espiritualmente, principalmente, entende? Então, assim, esses pontos vão ser deixados muitas vezes de lado, entendeu? E como o compromisso é com a verdade, né, em primeira instância, eu não vou me importar muito com o que as pessoas pensem sobre. A questão é a seguinte, é que tu tem, então, uma ideia, né, de que para atender a festa, é necessário, então, entender a etimologia e principalmente as festividades feitas no passado que inspiraram esse tipo de festa. Entendeu? No caso da etimologia e do carnaval em si, tem que ver com o tal do adeus à carne, né? Vamos colocar dessa forma. Quer dizer, a palavra carnaval tem origem no latim medieval, está ligado, vinculado ao calendário cristão. Entendeu? Aí tem lá o carnes levalia, ou carne levalia, que significa simplesmente retirar a carne ou a despedida da carne. Para ficar fácil e didático de entender, vamos imaginar, por exemplo, a despedida de solteiro. Tem vários vídeos aí na internet de despedida de solteiro, até mesmo nessas plataformas de conteúdo adulto também tem várias. E aí o que acontece? Numa despedida de solteiro, o que se espera? Se espera a vazão descontrolada, desenfreada de todas as permissividades e dos desejos mais depravados humanos. Entende? No sentido de, não, vamos fazer o máximo possível aquilo que é errado, que se sabe ser moralmente, intelectualmente, né, até mesmo fisicamente errado, porque é uma despedida. Então vamos fazer isso para então entrar numa coisa certa, entendeu? Num relacionamento certo, que seria um casamento ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então geralmente as mulheres, quando vão nessas festas de despedida, elas fazem tudo aquilo que a mente maligna, né, poderia conceber. Por quê? Porque aí depois vai entrar num casamento santo. Então tem que fazer tudo de errado primeiro, entendeu? Tirar aquilo de benefício que existe, se é que existe, para depois entrar em algo certo, que é visto muitas vezes como uma prisão ou como algum tipo de restrição, né, que a pessoa vai ter.
E aí vai casar. No caso, assim, comparando, né, comparativamente falando, em relação, então, à festa do casamento. Entendeu? Então, a despedida da vida velha, né, digamos assim, da vida antiga de solteiro, você tem essa despedida da vida de solteiro para entrar na vida de casado. Entendeu? Que é uma prisão, né? Já se pressupõe isso automaticamente ao se fazer uma despedida de solteiro. E aí você joga e transpõe, então, a mesma lógica para a lógica da despedida da carne. Quer dizer, vamos fazer tudo o que a carne deseja fazer, entendeu? Tem muitos aí que tomam mijada na cara, não sei que tipo de benefício, né, que algumas pessoas assim pensam tá ganhando. Outros que fazem assim, essas práticas libidinosas, entende? Das mais variadas possíveis e assim, as mais loucas possíveis, porque acreditam que vão se beneficiar de alguma forma. Ou então fazendo loucuras, ou então aproveitando, no caso, a ocasião para roubar, para cometer crime, como de fato tem se visto, né, ultimamente. Então, assim, uma pessoa ingênua que frequentaria esse tipo de ambiente, ela está se expondo à devassidão das pessoas, porque elas estão na despedida da carne. Em tese, assim, etimologicamente falando, né, acerca dessa questão, então, do carnaval. Então, qual que é o propósito, né? No caso, o carnaval seria o último dia, né, ou então o último período em que se permitiria comer carne e viver prazeres mundanos antes do tal do início da quaresma, que seriam os 40 dias de jejum e penitência que antecedem a Páscoa. Aí eu pergunto, biblicamente, onde é que tem isso? Entendeu? Onde é que Deus permitiu que transgredir a lei dele sem, assim, voluntariamente traria algum tipo de benefício? Onde é que está escrito biblicamente que você tem permissão, entendeu, de simplesmente chegar e vai achar que vai estar obtendo o perdão de Deus depois de ter pecado voluntariamente dessa forma? Sendo que no Antigo Testamento é muito claro ali que o tipo de oferta para sacrifício pelo pecado consciente e voluntário era um, entende? E tinha toda uma restrição, né, nesse sentido, inclusive. Mas aí as pessoas, elas acham que vão pular o carnaval, que vão viver, né, os prazeres mundanos e aí depois se purificar, entre aspas, né, nessa tal de quaresma aí, que seriam jejuns e penitências, como se isso pudesse perdoar pecados. Entende? Boas obras perdoam pecados, biblicamente. Então, assim, se na origem do termo temos justamente esses pontos assim, totalmente deletérios e contrários à Bíblia, o que se esperar, então, em relação à execução própria e prática da festa? Entende? E ainda por uma maioria que se diz cristã, conservadora, e que vai querer um progresso, né, de uma nação. Entende? O verde e amarelo, ordem e progresso, né? Como é que você pode manter numa bandeira uma ordem em progresso com uma festa dessa ao longo do ano? E principalmente no início. Então, assim, é uma baita de uma hipocrisia, né, que existe. Entende? E principalmente essa petulância de achar que Deus vai perdoar esses pecados que são cometidos justamente numa festa dessa que exalta justamente penitências e boas obras. Enquanto que por boas obras ninguém será salvo. Entende? Então, assim, por isso mesmo, a tal da terça de carnaval é chamada em francês de Mardi Gras. Quer dizer, a terça-feira gorda, né? Porque a pessoa ela precisa dar vazão, então, a esses desejos carnais, no limite. Então, às vezes, até acima do limite, fora a embriaguez, né? Com álcool, uso de drogas, uma série de práticas totalmente contestáveis e além disso, deletérias para a saúde física, mental e espiritual. E o pessoal achando que, não, Deus vai perdoar tudinho no final, né? E que estamos salvos, ou alguns vão pensar que vão estar salvos só pela graça de Jesus, entendeu? Essa graça barata que permite com que pessoas simplesmente sejam salvas, né, em seus pecados e não se arrependendo dos pecados, né? E essa ideia de simplesmente retirar a carne, quer dizer, a despedida, vamos fazer uma despedida da carne, dando vazão então a todos os desejos perniciosos que a natureza humana pode trazer, a natureza caída e pecaminosa. Na antiguidade, entendeu? Embora esse nome venha do cristianismo, né, católico medieval, essas práticas elas são herdadas, sabe da onde? Da Mesopotâmia. Quem que era adorado na Mesopotâmia? Que deuses eram adorados na antiga Suméria, na Babilônia? Era o Deus verdadeiro? Entendeu? Aquele que recebeu o tetragrama sagrado lá, o YHWH, era esse? Que deuses, que entidades demoníacas que eram adorados na Babilônia e na Suméria antigas, entendeu? A festa remonta também a alguns aspectos da Grécia também, porque ali havia o culto a Dionísio, o deus do vinho, entende? Então, assim, uma série de
coisas muitas vezes que vão sendo colocadas e que muitas vezes acabam trazendo essas lembranças históricas, entende? Os grandes bacanais ali, óbvio que um grego antigo, ele tinha ali uma certa busca por virtude e tal, não era um negócio tão descambiado como é atualmente, mas mesmo assim as paixões humanas continuavam, entende? E fora a Roma Antiga, alguns diziam que César, dependendo da época do ano, ele era o homem de várias mulheres, né? Mas só que chegava a determinadas épocas em que ele se transformava na mulher de vários homens. Então, assim, como é que fica nessa questão? Até mesmo Romanos 1,25, lá quando Paulo fala acerca dos romanos, na carta, ele diz claramente que trocaram a verdade de Deus, né, mudando a verdade em mentira, adorando e servindo a criatura. E até os próprios homens, se inflamando-se mutuamente, né, simplesmente se entregaram às devassidões, às paixões, e cometeram torpeza, né, a ponto de negarem, né, o Senhor que os resgatou. E simplesmente homens com homens, e que deixam o contato natural da mulher para então se inflamarem, né, nas suas paixões. Está lá escrito, claramente. Entende? Então, assim, o que se esperar de um legado extremamente negativado de uma festa pagã, de origem babilônica, de origem sumeriana, até mesmo egípcia, entende? Nessa questão, então, de buscar, de celebrar fertilidade e principalmente inversão de ordem social, porque é isso que acontece. Entende? Um verdadeiro pão e circo, onde as pessoas se esquecem, né, dos problemas reais e simplesmente se entregam às suas devassidões. E não é à toa que o povo, esse mesmo povo, né, é que depois está cobrando benefício do governo, que está cobrando melhoria, que está até mesmo fazendo orações para Deus depois, achando que Deus vai resolver alguma coisa quando eles mesmos é que plantam as suas necessidades, que plantam a sua pobreza, né, muitas vezes, com as suas próprias vidas. Tem como ajudar? Não tem. Porque elas mesmas, com os pecados, bloqueiam a própria ação de Deus. Entende? Então, assim, como é que Deus vai abençoar algo numa festa que, na base, já automaticamente expulsou, né, digamos assim, Deus da equação? Na Mesopotâmia antiga, durante 5 dias, um prisioneiro assumiu o lugar do rei, vestindo suas roupas e comendo suas comidas, para então ele ser executado no final. Quer dizer, há uma ideia de inversão de papéis. Agora pensa só no povo hoje em dia. Eles estão querendo ser como reis, né? Fazer o que quiser, carnaval, etc, etc. Só para serem executados depois. Entenda-se, não fisicamente, mas espiritualmente. Entende? Na Mesopotâmia havia isso. Entendeu? Essas ceias. A questão de 5 dias um prisioneiro assumindo então o lugar do rei, vestindo suas roupas e comendo suas comidas, só para ser executado no final. Na Grécia Antiga, tinha que ver com essas festas dionisianas, entendeu? Festas de honra ao deus do vinho, né? A busca do êxtase absoluto. Até mesmo o uso de entorpecentes, né? Que era muito comum também. Então, tudo marcado por embriaguez, danças, desfiles, entendeu? Inclusive em naves, carruagens, né? Que a gente vê hoje em dia, até mesmo no carnaval, entendeu? Curus navalis, né? Que é outra possível raiz até mesmo da palavra carnaval. Quer dizer, eles faziam danças, é exatamente quase o mesmo modus operandi da festa, entendeu? É simplesmente onde as pessoas vão quase peladas, nuas. E aliás, tem até um estudo bíblico que mostra isso, essa questão de como o demônio se aproveita, né, das pessoas nuas, entendeu? E tem todo um background bíblico, né, a respeito, porque até mesmo os endemoniados, eles ficavam com pouca roupa, entendeu? Porque isso daí é uma desonra, né, a Deus, né, o ser humano nu. E assim, simplesmente se observa muito isso na Grécia Antiga, a questão desses desfiles, né, com alegorias, com naves, carruagens, né? E aí na Roma Antiga, que eram no caso as Saturnálias, né, ou Lupercálias, que tinha que ver com celebrações ao deus Saturno. E aí o que acontecia? Os escravos e senhores trocavam de lugar, as ruas eram tomadas por banquetes, máscaras, né, simplesmente de uma liberdade falsa que beirava a libertinagem. Então, como esperar que, de fato, Deus vai abençoar um país que faça esse tipo de festa? Entendeu? E vai abençoar a gente que pratica e que vai, né, esse tipo de evento, cultuando esses deuses do passado, tá? E inclusive se assemelhando aos povos pagãos que Deus mandava matar no passado. Entende? E disse justamente para não vos façais similares a eles. Tem Babilônia, Suméria, o pessoal, os hititas, os amorreus,
Vários povos, né, na antiguidade costumavam ter festividades similares. Na Bíblia, o exemplo de carnaval que tem é o Baal Peor. Quando vai ler ali no livro de... Não me lembro se é Números, livro de Números, ou então o livro de Deuteronômio, né, que vai falar um pouquinho sobre isso, né, que Balaão, como não conseguia amaldiçoar o povo, não dá para amaldiçoar, né, simplesmente vai lá, pega umas mulheres lá, seminuas, faz elas dançarem na frente deles, que já os homens, né, os gados vão abandonar a Deus, e aí vão ser seduzidos, né, por elas, a trocarem sua aliança. Eles vão fazer aliança com vocês, vão adorar os deuses de vocês, e aí depois é só matar todo mundo. E nem precisou isso, né, porque a própria praga já surgiu no meio do povo e começou a detonar todos. Então é um carnaval, né, literalmente de gente morta, pelo menos naquele contexto, né, específico do livro. Entende? Então, assim, é um legado extremamente negativado, né, historicamente. Tá? Na Idade Média, houve a cristianização da festa, que é pior ainda, né? Tu pegar uma festa pagã e você colocar uma roupa religiosa, né, por cima. Entende? Tanto que até mesmo o pessoal de matriz africana também celebram justamente essas festas, porque fazem alusões aos seus espíritos, às suas entidades, né, que simplesmente estão através deles. Então, como é que você vai querer ter uma associação assim? Entende? Então, assim, é muito importante estar avaliando nessas questões, porque a Igreja Católica, no auge da sua influência na Europa medieval, o que ela fez? Ela não conseguiu extinguir essas festas populares, porque era enraizado. Ela queria o quê? Número de pessoas. Entende? Então, dane-se, vamos manter a festa, mas vamos cristianizar a festa. Vamos incorporá-la ao calendário litúrgico. E a igreja estabeleceu que o carnaval seria o período de extravasamento permitido. É pior ainda, permitido. Entendeu? Quer dizer, a igreja permitindo o pecado. Entendeu? Quer dizer, vamos permitir aqui a transgressão da lei divina. Pergunta, é a igreja ou é Deus que está mandando? Entendeu? Se Deus fala claramente, riscarei do meu livro que pecar contra mim. Quer dizer, a igreja agora está autorizando as pessoas de livre e espontânea vontade terem seus nomes riscados do livro da vida. Simplesmente porque ela diz, não, vamos pegar e vamos cristianizar a festa. E vamos liberar, né? Vamos permitir, como a gente não consegue eliminar a festa, vamos permitir então que essas pessoas vão lá, extravasem o que elas querem extravasar, porque é permitido, né? Entre aspas. Então é muito brutal, né? Quando se analisa justamente esses pontos. A igreja estabeleceu então esse período de extravasamento permitido, uma válvula de escape social, né? Onde as pessoas podiam se mascarar e subverter a moralidade por alguns dias, desde que elas aceitassem a rigidez religiosa absoluta que viria a partir da quarta-feira de cinzas. E aí é que vai entrar nessa questão, essa hipocrisia, entendeu? Essa maldição desse suposto arrependimento, né? Então, vamos adotar práticas, né, de obras, de penitências, que vão nos abonar dos pecados que foram cometidos antes. Pergunta, isso está na Bíblia? Entendeu? Que Deus perdoa pecados, assim, que a pessoa simplesmente estabelece uma data para cometer, que é tudo permitido, e depois é só chegar, não, paga algumas penitências aqui, entendeu? Que tu vai ser salvo por obras, entende? Ou alguns evangélicos, né, que gostam de ir também, que se sabe, vai lá não, porque Cristo, a salvação é só pela graça, então você pode ir lá pular o tanto que você quiser, que não dá nada não, entendeu? Quando esses caras se esquecem que o juízo de Deus é pelas obras. As pessoas mortas lá em Apocalipse 20, elas foram julgadas exatamente conforme aquilo que se achava escrito nos livros. Então é muito claro essa ideia simplesmente dessa questão da cristianização do carnaval da Idade Média e dos efeitos deletérios disso em comparação com a Escritura, que é o critério objetivo, né, a única regra de fé e prática pela qual os seres humanos serão julgados e absolvidos. Entende? Então, assim, quando isso chega no Brasil, né, ali no século XV, aí posteriormente o XVI, né, vai ter um refinamento nesse sentido, a festa ela vem então por volta do século XVII, né, através de colonizadores portugueses. Só que isso daí vem como forma de quê? De intrudo. Então o que era? No passado era uma brincadeira agressiva de rua, as pessoas jogavam água, farinha, baldes de lama, limões muitas vezes que tinham cheiro, né? Era uma coisa assim até mais saudável, digamos assim, né, naquele período. Mas aí depois é que foi ganhando cada vez mais corpo.
Entendeu? Houve a civilização da festa, né, no século XIX. A elite brasileira, achando o intrudo violento e sujo, tentou europeizar a festa, né? Tentou transformar a festa em algo mais europeu. Então a festa ganhou então um baile de máscaras, ganhou certos desfiles, né? A similaridade daqueles desfiles gregos, né, antigos. Então assim, século XVI, XVII ali a festa chega e vai ganhando corpo, né, na medida em que essa mescla cultural vai acontecendo. E a mistura final, né, o ingrediente aí do século XX, o carnaval ganhou sua identidade definitiva ao misturar os desfiles da elite com os ritmos e tradições das populações afro-brasileiras. Por isso que hoje em dia tocar no carnaval é você tocar também em religiões de matriz africana e todas as suas entidades. Entende? O carnaval ele faz parte disso, porque é uma adoração a esses seres. Entendi. Assim, quem é cristão, quem quer seguir a Bíblia, está escrito claramente que para nós, embora hajam aqueles que se chamem deuses no céu ou na terra, para nós, todavia, há um só Deus, o Pai, né, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e há um só Senhor, Jesus Cristo, né, para aquele a quem vivemos. Então, para nós, existe um só Deus, o Pai, e o Pai não está nessa festa. Não está nessa festa, então não tem sentido participar disso. Então, o mero ato de estar em já é interpretado como uma afronta ao governo celestial. Entende? É um tipo de coisa que vai estar totalmente em contraposição àquilo que foi colocado. Entendeu? Antes pelos antigos, no tocante a não se misturar com o povo para fazer o que é mal. Tá? Então, o carnaval brasileiro ele tem toda essa mistura, entendeu? Que vai envolver esses ritos antigos, né? Esses deuses pagãos, ritos de festilidade, adoração de deuses pagãos e inversão social. Essa questão da absorção, então, da igreja, simplesmente como ela não conseguiu eliminar, ela adaptou. Então, simplesmente, vamos parar de comer carne antes do jejum, da quaresma. Então, vocês podem pecar o tanto que vocês quiserem, tá liberado. Mas aí, depois da quaresma, aí vocês têm que seguir, né, as boas obras ali certinho, né, a rigidez da igreja. Como se isso fosse perdoar e apagar o pecado, né, que é brutal. Brincadeiras de rua, na rua, né, como era colocado, então, na época do governo português aqui, né, no século XVI, XVII, que depois foi ganhando corpo nessa associação com essas religiões de matrizes africanas, e aí deu toque final, então, a essa festa onde as pessoas andam nuas, elas rebolam, esse culto à fertilidade, é uma série de orixás, né, que estão ali por trás, e obviamente o símbolo máximo são esses tambores, esses batuques, que não tem nada de adoração a Deus, são só adoração a essas entidades. O mero participar já se vincula, então, a pessoa, né, a essas entidades, infelizmente. Então, assim, o carnaval, ele tem essa série de coisas, né, que vão acabar não beneficiando espiritualmente aqueles que buscam a santificação bíblica. Infelizmente. Então, você tem justamente essas perspectivas. As pessoas, elas deveriam analisar, entendeu? Esses argumentos bíblicos, né, inclusive de estilos de vida, contra essa prática brasileira aí que é tradicional. Então, assim, por exemplo, indo do argumento assim mais leve, né, no sentido físico, né, de estilo de vida, desregulação biológica. A primeira coisa que acontece, né, desregulação do ciclo circadiano. A pessoa troca o dia pela noite. Privação de sono, má alimentação, debilidade de sistema imunológico, aumento de hormônio de estresse, consumo excessivo de álcool e outras drogas e, obviamente, desidratação e sobrecarga hepática e risco de acidentes, fora a exposição também até mesmo a assaltos e morte. Entende? E como são orixás, são entidades, né, que estão sendo adoradas ali, geralmente rola muita briga, né, porque eles entram nas pessoas e vira aquele carnaval mesmo. É um verdadeiro inferno na Terra. Entende? Inclusive possessões ocorrendo em shows. É só pegar aí os vídeos na internet aí de cantoras populares, né, de axé, desses ritmos africanos, simplesmente recebendo incorporações. Beleza, eles podem até pensar que pode ser uma entidade boa ali que está possuindo, só que biblicamente falando, são anjos caídos. E que não se pode brincar, porque Jesus expulsava com uma só palavra. Entende? E ali, dependendo da entidade, com muita oração e jejum. Entende? Fora o abuso de substâncias, né, também. O uso de drogas, gente recebendo mijada na cara. Entendeu? Exposições ao risco, né, de violência, acidentes de trânsito. E fora essa liberdade sazonal aí que muitas vezes leva à negligência com a saúde sexual, né? Sexo livre, que as pessoas vão tendo com aumento, inclusive, de taxas de IST, né? Que vão aumentando exponencialmente. Fora os filhos indesejados, né? Os filhos bastardos que nascem
né, 8, 9 meses depois. E curiosamente vão receber o nome de santos, né, porque ninguém sabe quem é o pai. É muito brutal na situação. A Bíblia, ela já mostra a questão seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele habita no corpo, né, do indivíduo que cuida de fato, né, do templo. E o templo é um lugar sagrado. O carnaval, ele profana o templo através da devassidão e do pecado. Entendeu? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos? Modéstia e autocontrole vão tudo pro saco. Estilo de vida cristão hoje em dia, né, que em tese deveria prezar pelo domínio próprio, ele se choca com essa proposta de extravasar, de perder as rédeas do comportamento, que é o intuito da festa. Então assim, o próprio fato do indivíduo estar ali no meio, ele se expõe a pessoas loucas, malucas, que estão totalmente sem domínio próprio nenhum tipo de consciência ou então de sanidade mental, vamos colocar assim, e tá lá no meio achando que vai receber algum benefício. Entende? Fora que a Bíblia é muito clara, né, de acordo com Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Bíblia adverte claramente contra o conformismo com padrões culturais que exaltam esse tipo de valores. Quer dizer, de desvalores, né, não são nem valores. E que exaltam o hedonismo, essa extravagância, né, em torno dessa questão emocional, sentimental, né?